Agora o assunto é trigo, né? E é a produção da safra agora 23-24. Então vem acompanhar comigo aqui no nosso grande telão um mapa com as estimativas de área e produção do cereal. O Brasil deve atingir uma área plantada de 3.484.000 hectares, conforme a primeira estimativa de safra divulgada pela consultoria StoneX. Então, destaque para o Rio Grande do Sul, que a gente vê aqui, com cerca aí, um aumento de 5%, na comparação com a safra passada, totalizando 1.680.000 hectares. Em seguida, vem o Paraná, tá? Com uma alta também de 5% em comparação com 22-23, com cerca de 1.344.000 hectares. Agora a gente vai ver as estimativas de produção. Vamos ali trocar, porque de acordo com a StoneX, na safra 23-24, o Brasil pode colher mais de 11 milhões de toneladas de trigo. Claro que o destaque também fica, né, aqui para a região sul do Brasil, tá? Onde os gaúchos esperam produzir 5.712.000 toneladas do cereal. E o Paraná, que estima uma produção de mais de 4 milhões de toneladas. E quem vai trazer mais detalhes para a gente de todo esse levantamento que a gente viu no telão é o consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, o Jonathan Pinheiro. Jonathan, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia desta terça-feira. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui. Exatamente, temos um sentimento muito positivo em relação à produção de trigo no Brasil. No geral, a gente vê um otimismo dos produtores com relação a esse crescimento de área e até mesmo a gente vê a situação da redução de custo de produção, a gente vê insumos e fertilizantes com redução de preços. Isso pode, se não aumentar, mas pelo menos apresentar uma manutenção dos custos dessas tecnologias, né? E isso continuar melhorando aí eventualmente as margens dos produtores, que apesar desse ano a gente ter sim uma redução gradual dos preços ao longo de 22, ainda assim as margens em boa parte das regiões produtoras foram positivas para os produtores. E isso tem incentivado esse incremento de área. E mais na região sul a gente vê também o crescimento das exportações do Brasil sendo um fator muito positivo, sendo um fator importante para incentivar o crescimento do investimento na cultura do trigo, com os produtores se voltando cada vez mais para o mercado internacional. Agora, Jonathan, falando de preços, né? O cenário das exportações brasileiras é um ponto atrativo para os produtores. Como é que ficam as perspectivas para os preços do mercado futuro? Sim, acreditamos que sim. Hoje, o Rio Grande do Sul, Paraná, as regiões que possuem essa oferta de trigo no momento, estão trabalhando aí por volta de R$ 1.500 a R$ 1.600. As primeiras ofertas que começam a ser indicadas aí para a safra nova já apontam algo muito semelhante a isso, trabalhando muito próximo dos R$ 1.500 para a safra nova. Então, apesar da gente ter uma safra, novamente podendo ser uma safra recorde, volumes muito grandes, a gente pode novamente pode seguir, de certa forma, com preços estáveis, né? E a rentabilidade do produtor, ainda mais levando em consideração uma redução dos custos de produção, pode seguir positiva, e isso é um dos pontos aí que tem incentivado esse incremento de área. Agora, de acordo com as informações do IMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, inclusive apuradas pelo nosso meteorologista Arthur Miller, mesmo com algumas chuvas já registradas, né, nos últimos dias na região sul, a gente pode começar o mês que vem ainda com uma condição de estresse hídrico, porque a grave estiagem, né, a qual o Rio Grande do Sul passou nesses últimos 3 anos, ela ainda está presente em algumas áreas. Você acha que pode gerar impactos nessa nova safra? Com certeza. O nosso número leva em consideração, primeiro, um potencial de safra, né? A gente considera sempre levando o cenário mais positivo possível. Então, a gente está falando também em riscos de El Niño aí para frente. Alguns produtores na região do Paraná já estão buscando algumas medidas para tentar evitar eventuais danos do El Niño, então antecipando a janela de plantio, fazendo escalonamento. E no Rio Grande do Sul a gente tem também essa questão da seca. Ainda tem algum período de possível recuperação se a gente tiver chuvas daqui para frente. Os mapas realmente não têm mostrado muito isso e é uma preocupação. Pode ser um fator que ali na frente vai prejudicar os rendimentos e também um pouco disso que foi a justificativa, a nossa justificativa que nós levantamos aqui para a redução de rendimentos. A gente tem um crescimento de área e até mesmo de produção no país, mas o estado do Rio Grande do Sul pode ter uma redução de rendimento, até levando em consideração
que em 2022 a gente teve um clima muito positivo, a gente teve boas condições de lavouras, um trigo com uma qualidade muito superior à média dos últimos anos. Então, ainda falando em 3,4 toneladas por hectare, a gente está falando em médias acima, em rendimentos acima da média dos últimos anos, né? Mas é claro que, como você falou, o clima vai ser fator-chave para definir essas produtividades ao longo da safra. Certo. Agora, me fala uma coisa, Jonathan, com essa perspectiva, né, de um pequeno crescimento da safra, é possível a gente já dizer quando o Brasil finalmente vai ser autossuficiente na produção aqui de trigo? Essa pergunta ainda é muito complexa, né? É claro que a gente pode ter o crescimento do país, a gente tem área disponível, cerrado com algumas cultivares cada vez mais resistentes à seca, podem ser fatores importantes para a gente ter um crescimento de área e talvez até mesmo trazer o Brasil a um outro patamar de produção, chegando próximo de outras culturas que temos aqui no país. Mas ainda isso é um fator de longo prazo, as conversas sobre um trigo transgênico começam a entrar no mercado, né? Então, é claro que é possível, mas a gente está falando ainda de um processo de longo prazo, um processo que deve ser lento, e também a gente vai depender, obviamente, dos fatores comerciais e principalmente do mercado internacional, como que o Brasil realmente vai se portar frente a essa competitividade em relação a outros países, até mesmo do lado da exportação, que é um ponto que deve incentivar muito esse crescimento de área. Tá certo, vamos continuar aí mirando essas altas projeções para conquistar todo esse espaço, né? Até nas exportações. Obrigada, viu, Jonathan, pela sua participação aqui. Uma excelente terça-feira para você. Até uma próxima. Muito obrigado pelo espaço. Um abração, boa semana a todos.